E se eu te dissesse que, nas últimas horas, uma reviravolta silenciosa mudou completamente o tabuleiro político entre Brasil e Estados Unidos? Uma decisão inesperada de Donald Trump, um recuo que ninguém previa e consequências que podem atingir diretamente Jair Bolsonaro, seu filho Eduardo Bolsonaro e até ministros da Suprema Corte. Hoje, no Notícias em Foco, você vai entender por que uma simples canetada vinda da Casa Branca pode desencadear um terremoto político e por que Eduardo Bolsonaro agora enfrenta não apenas críticas, mas o risco real de perder o mandato e até ser preso. Prepare-se, o que você vai ver agora não está sendo dito por muitos canais, mas é algo que você precisa saber. Donald Trump surpreendeu o mundo ao retirar a tarifa extra de 40% sobre uma lista de produtos brasileiros. Uma medida que, inicialmente, havia sido apresentada como punição política ao Brasil, mas que agora simplesmente desapareceu. Fontes próximas ao governo americano apontam que o impacto inflacionário nos Estados Unidos estava ficando pesado demais. Trump, pressionado pela economia interna, recuou. E quem sai fortalecido nessa história? Lula. A diplomacia brasileira comemora. Mas, para Eduardo Bolsonaro, isso é um desastre político. Eduardo Bolsonaro apostava tudo numa pressão internacional. Ele esperava que os Estados Unidos aplicassem sanções duras ao Brasil, ao STF e até ao ministro Alexandre de Moraes. O objetivo? Criar uma espécie de escudo diplomático para impedir que o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse condenado no Supremo. Mas o plano virou contra ele. Em vez de aliviar a situação do pai, Eduardo acabou se enrolando ainda mais. Sua atuação, considerada precipitada e até irresponsável por aliados, o levou ao banco dos réus no próprio STF. E agora, especialistas afirmam, ele pode perder o mandato e existe risco real de prisão. O que começou como uma estratégia agressiva foi se desmanchando rapidamente. A influência de Eduardo Bolsonaro no cenário internacional caiu. As articulações fracassaram e até apoiadores passaram a tratá-la com desconfiança. Como se não bastasse, o tema que ele queria dominar, o tarifaço, saiu do centro do debate brasileiro. Agora a segurança pública ocupa os holofotes. E Eduardo ficou isolado. A ordem assinada por Trump nesta quinta-feira é completamente diferente da original. Não menciona Bolsonaro, não menciona o STF, não menciona punições políticas. Isso significa apenas uma coisa: os Estados Unidos querem negociar, e o tom agora é outro. A sobretaxa de 40% foi retirada dos produtos mais importantes do Brasil: carne, café, frutas, a espinha dorsal das exportações brasileiras. Mas ainda faltam máquinas industriais, móveis e calçados. Ou seja, o jogo continua. Agora temos um novo cenário. Trump recua, as punições políticas passam para a mesa de negociações e Eduardo Bolsonaro se vê mais vulnerável do que nunca. Especialistas falam em risco real de cassação e o cerco jurídico pode se fechar nos próximos meses. Enquanto isso, a condenação de Jair Bolsonaro no STF continua avançando sem qualquer interferência externa. O plano internacional falhou e a estratégia política da família Bolsonaro entra numa fase crítica. Um recuo nos Estados Unidos, um golpe político no Brasil e um jogo que está longe de terminar. Continue acompanhando o Notícias em Foco, porque essa história ainda vai dar muito o que falar. Se você quer ficar à frente do que realmente importa, inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.